A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Pastor Messias, vamos lá, teologia simplificada. Vamos hoje detalhar aqui também uma forma resumida o Salmo de número 3, as suas verdades e a história por detrás desse salmo, que diz assim: Senhor, quão numerosos são meus adversários, muitos são os que levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim que não há salvação de Deus para ele. Mas tu, Senhor, és um escudo em meu redor, e aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Deitei, dormi e levantei, porque até aqui o Senhor me sustentou. Não temerei multidões de pessoas que se puseram contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu feres na face todos os meus inimigos, quebra os dentes do perverso. A salvação é do Senhor, e sobre teu povo está a sua bênção. Uma das partes que nós mais utilizamos é deitei, dormi e levantei, porque até aqui o Senhor me sustentou. Na verdade, quando Davi ele faz esse salmo, esse cântico a Deus, o coração do rei estava destruído por tragédias que num período de 5 anos vinha acontecendo. O incesto de um dos seus filhos com uma meia-irmã, né, ou a violência sexual, a morte de um filho, a fuga de outro e uma grande rebelião contra o próprio rei. Então vamos lá. Capítulo de número 13 do primeiro livro, do segundo livro do profeta Samuel, ele vai dizendo que Davi, ele tinha muitos filhos e os seus filhos, eles viviam próximo dele. Um dos seus filhos, chamado Aminon, ele tinha um desejo possessivo, né, com a sua meia-irmã Tamar. E ele finge uma doença e pede para que chamem ela para que ela traga uma comida a ele. Quando ela vai e leva essa comida, ele então, na verdade, mostra o seu verdadeiro interesse, que era ter uma relação com ela. E ela diz: não faça isso comigo. Como eu vou viver com toda essa impureza pro resto da minha vida? Mas ele não se preocupou com isso. Ele violentou ela. E a Bíblia diz que o desejo veio naquele momento. Ele tinha um desejo louco por ela. Mas logo após cometer o ato, ele perdeu todo o desejo e encanto, ao ponto de chamar um dos teus servos e mandar expulsar ela do seu quarto. E ela sai. Quando ela sai, ela lança cinza sobre a sua cabeça. Ela rasga a túnica colorida que ela carregava sobre a cabeça, que pelo pescoço ela rasga, ela picota e ela começa a chorar. É nisso que ela encontra com Absalão, que é seu irmão por parte de pai e mãe. Porque Aminon, ele era irmão dela, mas meio irmão, só por parte de pai. Quando ela encontra Absalão, ela vai para a casa de Absalão. E por quê? Segundo Flávio Joséfo, nesse período, o irmão mais velho ficava responsável por prezar, né, o corpo da irmã, cuidar dela até o momento do casamento. Então, quando ela vai até ele, ela não queria contar, mas ela tem como obrigação contar. E quando Davi descobre isso, Davi, ele tinha que ter uma posição de rei e não de pai.
porque ele era rei sobre toda a Israel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, Davi, tomei-te de trás das ovelhas malhadas no deserto. Fui contigo por onde quer que foste. Dei cabo de todos os teus inimigos perante a ti. Fiz a ti um nome como só os grandes que há sobre a terra. E te chamei como príncipe do meu povo. Davi era para governar. Davi era para tomar uma posição como um rei. E cabia aqui a morte, pelo que ele tinha feito. Porém, o coração do pai falou mais alto. Só que o que acontece? Durante 2 anos, Absalão foi alimentando aquele ódio. E no período de 2 anos passado, ele faz uma festa. E ele convida todos os filhos de Davi. E quem vem para a festa? Aminon. Era a oportunidade que Absalão queria. Absalão vai e mata Aminon. Quando Davi fica sabendo da história que Absalão tinha matado Aminon por causa da violência que ele tinha feito contra a tua irmã, Davi, ao mesmo tempo que se ira, mas ele também não toma a atitude. Ele não vai atrás de Absalão, ele não vai à caça de Absalão, à procura para que haja justiça. Davi lamenta, Davi chora, Davi sofre, como todo pai sofreria. Porém, ele não, mais uma vez ele erra e coloca o sentimento dele no lugar da vontade de Deus. 3 anos, Absalão fica fugido, longe do reino. Só que a Bíblia vai dizer no comecinho do capítulo 14 que Joabe, ele vendo que Davi sentia falta de Absalão, Joabe vai ao rei e convence ao rei. Só que o rei diz assim, ó, tá bom, traga ele, mas ele não vai entrar aqui. Ele vai ficar na casa dele. E quando Davi faz isso, o tempo vai passando e Absalão, ele vai se remoendo por dentro. Ao ponto dele chegar em Joabe e dizer, poxa, mas que perdão que é esse? Eu preciso ver meu pai. Eu tenho que pôr as coisas em dia. Joabe consegue que Davi tenha esse encontro com ele. E Davi diz a ele a seguinte frase: eu te perdoo, mas no meu palácio tu não ficarás. Aí, irmãos, o texto bíblico vai dizer no capítulo 14, 25 do segundo livro de Samuel, ó que história linda, que Absalão era belo do alto da cabeça à planta dos pés. Então, no automático, né? Eu sei que algumas pessoas assim que levam muito pro lado espiritual vão dizer, ai, o mais belo foi Jesus. Jesus não tem como, né? Mas quando a Bíblia enfatiza, é a única vez que a Bíblia enfatiza. Quando a Bíblia fala de Saul, fala que do ombro para cima ele prevalecia contra todos. Não tinha ninguém, né? Mais belo e de melhor aparência que ele. Porém, Absalão não. A Bíblia diz, está lá, 14:25, que do alto da cabeça à planta dos pés ele era lindo. E havia uma cultura naquela época, e Joséfo, ele também comenta sobre isso, tá? Mas você vai encontrar também no comentário da Bíblia Shed, e se eu não me engano, no comentário da Deike e da... esqueci o nome dela lá, a Bíblia da Igreja Presbiteriana. Daqui a pouco ela vai vir aqui na minha mente.
E qual era o costume? Você vai ler lá, você vai entender. Ele cortava o cabelo uma vez por ano. E quando ele cortava, o cabelo era tão pesado que pesava aproximadamente 200 ciclos. O que era a cultura? O príncipe sentava no sol, passava-se um óleo no cabelo e sabe o ouro puro? Ele jogava sobre as madeixas. E o seu cabelo era algo impressionante. Quer ver a prova disso? Capítulo 15, versículo 6 diz assim: e Absalão roubava o coração de Israel. Bonito, cabelo brilhando, na porta do palácio. Quando as pessoas iam até Davi, não era costume de ninguém, dos reis, príncipes, de estender a mão para cumprimentar. Ele fazia isso. Quando as pessoas vinham para se prostrar, dizia: não, vem cá, apertava a mão. O que você vai falar com meu pai? É que eu estou precisando de grãos. Olha, se eu fosse o rei, não faltaria grãos. É que eu precisava de um pedaço maior de terra. Se eu fosse rei, não faltaria terra. E nisso, ele consegue roubar o coração de toda Israel. E é isso que me deixa mais, assim, sabe, pasmo. Porque uma mentira que, na verdade, ela nem tinha acontecido. E não poderia acontecer. Ele tomar o reino do teu pai vivo. Mas o povo se corrompe. E quando você for ler, você vai ver, diz assim: e toda Israel, a não ser os que estavam com Davi, foram com Absalão. E foi muita gente com Absalão para tentar matar Davi, ao ponto dos mais próximos de Davi correrem e disserem para ele: ó rei, Absalão vem, toda Israel está com ele e é melhor tu encontrar um lugar e ir. E olha que coisa interessante. Davi abre mão do trono, da coroa, do cedro, do manto, deixa tudo e vai. Só que quando Davi está indo, ele diz assim: vocês não precisam ir comigo, porque a luta é minha. É a mim que eles querem. Só que os fiéis de Davi ficaram ao lado dele e continuaram com ele. A Bíblia diz que quando eles chegam no ribeiro de Cedron, no capítulo 15, 23, ribeiro de Cedron, as lágrimas de Davi caíam sobre o ribeiro e todo mundo chorava, porque via aquele homem que trouxe a arca de volta, que matou Golias, que tangeu a harpa para deixar Saul calmo, que edificou coisas maravilhosas. Aquele homem que através dele Deus trouxe paz sobre Israel, agora ali chorando, porque seu filho tem o desejo de matar para tomar o seu trono. O mesmo coração que faz Davi errar 2 vezes, agora sente o peso de não ter agido pelo lado certo. Mas o que eu acho mais lindo é que o texto diz assim, capítulo 15, versículo 23. E estando eles no ribeiro de Cedron, Davi chorava, suas lágrimas caíam sobre o ribeiro, mas todo o povo chorava com ele. Davi, ele sai do ribeiro de Cedron e ele vai até Manaim. E é interessante que quando Davi chega em Manaim, olha como Deus é. O povo já o esperava. Só que se você olhar no contexto antes e depois, e procurar também nos comentários,
você não vai encontrar. Como que eles souberam? Só que no capítulo 17, versículo 27, vai dizendo assim: e quando chegaram a Manaim, encontraram bacias com água, encontraram comida. Aí ele vai falando mel, coalhada, queijo de ovelha, pão, toda sorte de alimento e camas, porque eles diziam assim, ó: esse povo está faminto, cansado e sedento no deserto. Ou seja, cada elemento que Deus preparou em Manaim para Davi representava algo. A bacia de água, Davi precisava se banhar, tirar as marcas que ele veio trazendo do palácio até chegar em Manaim. Tirar a poeira, tirar a sujeira, lavar o rosto que ficou marcado pelo sol, pela poeira do deserto, as lágrimas que escorreram. Era como se Deus dissesse para Davi: pronto, tá aí, ó. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar as marcas que te acompanharam até aqui. Depois eles se alimentam. E aí eles descansam. E quando eles acordam no outro dia, eles vão para o bosque de Efraim. Capítulo 18, versículo 6. Bosque de Efraim. Quando eles chegam no bosque de Efraim, é tão interessante que a Bíblia vai dizer que naquele dia 20.000 homens de Israel caíram. E tem uma expressão, capítulo 18, versículo 8, que diz assim: e o bosque consumiu mais do que a própria espada. Agora deixa eu te dizer algumas coisas interessantes. Davi foi cercado por ambos os lados. Quando a primeira comitiva ela sai para atacar Davi, ela se dá de cara com o pântano. E o pântano ele vai tragando aqueles que entraram pensando que poderia passar. Então as forças que estavam nas laterais, da direita e da esquerda, decidiram vir. E quando eles vieram, as rochas se desprenderam dos montes e eles foram mortos ali. Porém, Absalão, ele puxa uma comitiva para tentar pegar Davi pelas costas. Lembra que eu disse que o cabelo de Absalão era sua maior vaidade? Pois bem, no capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Absalão, enquanto cavalgava para ir à luta, passou por uma árvore e ficou preso pelos seus cabelos. E o animal que o levava partiu, e ali ele ficou pendurado. E eis que veio alguns que estavam ao lado de Davi e o executaram ali naquele lugar. Davi não tirou a mão da espada. Davi não pôs a mão na espada, melhor dizendo, não pôs. Eu entendo que enquanto Davi lamentava e chorava toda essa dor, Deus compreendia, porque ele compreende o amor de pai e de mãe. Deus, ele tem seus meios. Toda Israel que se levantou contra o maior rei de Israel, Davi foi o homem que mais fez por Israel. Foi o rei que mais conquistou, o rei que mais abençoou, o rei que mais produziu riquezas.
trocaram ele por uma mentira. Porém, olha o que diz o texto, 18:8. E o bosque consumiu muito mais do que os que foram consumidos na espada. Pastor, mas o senhor fez a leitura de um texto, mas o senhor contou uma história. Sim, porque o texto começa assim: Ah, Senhor, como tem aumentado os números dos meus inimigos. Era Absalão. Agora são mais de 20.000. E eles dizem: não há mais salvação para mim perante ao Senhor. A vitória para eles era certa. Eles tinham certeza que matariam Davi e iriam vencer. Mas tu é um escudo para mim. Ninguém tocou em Davi. E é o Senhor quem exalta a minha cabeça. Deitei, dormi e levantei, porque até aqui o Senhor me sustentou. Imagina Davi chegando com um exército minúsculo em Manaim. E de repente, o que ele vê? Que eles comem, se banham, comem, dormem, e no outro dia, quando acorda, não tem inimigo. Deitei, dormi e levantei, porque até aqui o Senhor me sustentou. Quantos caíram na batalha? Mais de 20.000 homens. De que temerei milhares de homens, se tu estás comigo? E é o Senhor quem executa e quebra os dentes do inimigo. E o último verso, que é o mais lindo: a salvação é do Senhor, sobre teu povo está a tua bênção. Davi ali representava o povo. Sabe por quê? Mesmo Davi tendo saído do trono, o trono era dele fazia tempo. O trono era dele quando ele foi ungido ainda jovem. Mas era necessário que Saul continuasse até cumprir os propósitos de Deus. Ele aguardou. E quando ele sentou no trono, que ele fez tudo de bom, tentaram tirar o trono dele, mas não conseguiram. Porque o Senhor é a salvação dos seus. Você está entendendo que história linda? Uma história de percas, de momentos difíceis, de dor. Uma história que faz cada um de nós meditar um pouquinho sobre atitudes que nós devemos tomar sem colocar o coração. A mão poderosa de Deus guardando, fazendo com que no meio do caminho para a batalha ele encontre tudo o que ele precisa. Mostrando que a maioria não garante vitória a ninguém, mas sim a presença de Deus. Ele sofre com a morte do seu filho, porém ele continua o seu reinado. Essa é a história do Salmo de número 3. Espero que vocês possam ter tirado algo de proveito. Pode ficar tranquilo que todas as fontes, tudo aquilo que eu coloquei de acréscimo, vem de 12 anos de estudo, tá? Como eu disse, vai na Bíblia Shed, vai lá na Genebra, vai na Shed, vai na Genebra e vai na Deik, que tem muita coisa boa para tirar dali também, tá bom? Pessoal, ficou esse vídeo para vocês, a história do Salmo de número 3, a partir do capítulo de número 13 do segundo livro do profeta Samuel, finalizando ali no 18, tá bom? Deus abençoe a todos. Comenta, curte, compartilha, aperta o sininho, vai lá, dá o like
e coloque também, pastor, quero saber sobre tal assunto, quero estudar sobre tal matéria, que nós estamos juntos. Obrigado pela atenção, povo de Deus, um abraço!